Olá, bem-vindos ao curso de Direitos Humanos e Prática Aplicada do CEDIM. Eu me chamo Ricardo Guerra Vasconcelos, sou professor de Direitos Humanos, atuo nessa área, coordeno um projeto que trabalha com pessoas em situação de rua, uma clínica de direitos humanos, em Belo Horizonte. Bom, o tema que eu vou trabalhar na aula de hoje, na verdade, é vulnerabilidade e proteção aos direitos humanos. Portanto, nesse tema, nós vamos trabalhar questões que envolvam especificamente pessoas ou grupos vulneráveis. Aqui, nesse caso, traz uma questão que é importante. O que é vulnerabilidade ou vulnerabilidades? Eu coloquei aqui um texto doutrinário, vamos lê-lo juntos, e depois eu vou fazer alguns comentários, beleza? A vulnerabilidade está em todos e em cada um de nós. Da mesma forma como estão outras características próprias do ser humano, com a consciência e a capacidade de amar, a empatia e a vontade de sobrevivência. Não há pessoa que possa ser considerada invulnerável. Direitos Humanos dos Grupos Vulneráveis, Rede de Direitos Humanos e Educação Superior, coordenadores Jânio Felipe Beltrão e outros. Bom, aqui um ponto interessante é que qualquer ser humano é vulnerável. Não existe a invulnerabilidade. O fato mais relevante disso é que, em toda circunstância, ou em qualquer momento da vida, no transcurso da vida, nós podemos, na verdade, nos tornar pessoas vulneráveis. Seja em função da idade, seja em função de uma doença, seja em função de uma deficiência, seja em função, da verdade, de sermos crianças ou adolescentes, seja em função, na verdade, da questão de gênero. Enfim, sempre há uma possibilidade de nós nos tornarmos vulneráveis. Essa questão da vulnerabilidade ela é interessante porque ela tem muito a ver com a questão que envolve, vamos dizer assim, principalmente a questão da igualdade. Um outro texto aqui que eu coloquei aqui para vocês, e que diz respeito a isso, na verdade, diz que vulnerabilidade e igualdade estão unidas. Por quê? Porque são vulneráveis quem tem diminuídas por diferentes razões suas capacidades de enfrentar as eventuais violações de direitos básicos, de direitos humanos. Essa diminuição de capacidades, essa vulnerabilidade está associada a determinada condição que permite identificar o indivíduo como membro de um grupo específico e, como regra geral, está em condições de clara desigualdade material. Ou seja, o que nós estamos falando aqui é que, muitas vezes, nas situações em concreto, no transcurso da vida, há possibilidade de todos nós sermos vulneráveis. Esse é um ponto muito importante para que a gente possa, na verdade, fazer uma reflexão e pensarmos quão é importante os direitos humanos e fundamentais e quanto é importante, na verdade, a consciência a respeito de direitos. Nesse aspecto, eu acho importante a gente destacar a questão dos direitos. Há uma certa confusão, às vezes, a respeito disso, quando nós confundimos direitos com a legislação em si. E, portanto, nesse aspecto, quando a gente confunde direito com a legislação em si, com a legislação, de certa maneira, isso nos traz, às vezes, o pensamento de que essa questão da legislação, como ela está atinente aos poderes do Estado, principalmente ao poder legislativo e ao executivo, isso se torna, na verdade, um fator a ser elaborado ou ser desenvolvido pelo Estado. Mas, de fato, não é. Direitos, na verdade, são de todos nós. Direito é algo inerente à condição humana. Então, há uma diferença entre pensarmos em legislação e pensarmos no que diz respeito a direitos. Eu sempre falo isso para os meus alunos, eu falo assim, quando nós encontramos na Constituição americana, ou mesmo a Constituição francesa, ou mesmo na nossa Constituição, nós vemos sempre que
a Constituição americana ela começa nós, o povo. A declaração de direitos, ou a percepção de que eu sou detentor de direitos, é o ponto central para a aferição e para, na verdade, a efetivação de direitos. A nossa Constituição, no preâmbulo, ela fala os representantes do povo brasileiro, né? Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em assembleia, ou seja, nós vamos ver que sempre há uma representação e sempre há, na verdade, a declaração de que se está ali cuidando de direitos. E isso é de suma importância, porque os direitos, na verdade, devem ser observados. Direitos, na verdade, devem ser, portanto, resguardados. Se a legislação, na verdade, afronta um direito, a gente vê que há ação direta, ação declaratória de inconstitucionalidade, as ações declaratórias, para declarar, na verdade, o retorno a uma realidade, o retorno ao direito, ou declaratória de inconstitucionalidade ou de constitucionalidade, né? É importante isso, acho de suma importância. Bom, vamos aqui agora caminhar para a questão dos grupos vulneráveis. Nós vamos considerar, portanto, para o nosso curso, para esse curso agora, que a gente, pequeno curso, na verdade introdutório, de fato, a intenção desse curso é discutir a respeito de direitos e torná-lo, na verdade, mais prático, trazer essa aferição de que direitos, na verdade, são parte do dia a dia, né? Da nossa alimentação, do nosso vestir, do nosso caminhar, né? Do nosso pensar, do nosso refletir. E considerando isso, e a questão da vulnerabilidade de direitos humanos, nós elegemos aqui para esse curso alguns grupos de pessoas ou pessoas vulneráveis, né? Então, nós vamos considerar, portanto, além de outros, né, minorias e grupos vulneráveis social historicamente estabelecidos, né, para o nosso estudo nesse módulo, mulheres, idosos, crianças e adolescentes, povos tradicionais, indígenas e quilombolas, pessoas com deficiência, refugiados, pessoas em situação de rua e presos, né? Ou pessoas, na verdade, em restrição de liberdade. Todos esses grupos, na verdade, encontram-se no centro das discussões. Eles estão no centro das discussões pelo destaque em função de condições de vulnerabilidade. Seja as crianças e os adolescentes no início da vida, sejam os idosos, né, ao final da vida, seja as mulheres em função da circunstância de que é um grupo vulnerável em face da questão de gênero, seja os povos tradicionais em função justamente do processo de colonização e efetivamente também da questão que envolve, nesse caso, né, a sua cultura, as suas diferenças, sejam as pessoas com deficiência em função da circunstância em que essas deficiências, na verdade, estabelecem uma discriminação negativa, né, em relação a elas, sejam as pessoas em situação de refúgio, que lutam, na verdade, para proteger a sua vida e de sua família, e sejam efetivamente as pessoas em situação de rua, né? Pessoas em situação de rua, pessoas, na verdade, que têm talvez uma situação mais extrema de vulnerabilidade, e essa extrema realidade é, de fato, um tanto quanto motivadora de uma legislação até específica, ou de políticas públicas específicas, para esse grupo tão vulnerável, né? Tão vulnerável a ponto da gente trabalhar as figuras de invisibilidade social, né? Bom, então, o estudo nosso vai ser estabelecido a partir desses grupos e dessas premissas. É importante aqui a gente destacar uma coisa: que tipo de estudo que nós vamos fazer nesse nosso tema, com esse tema das vulnerabilidades e direitos humanos, né? E grupos vulneráveis em direitos humanos. O estudo nosso vai fazer uma análise
tanto do direito nacional, da normativa nacional doméstica, em breve síntese. Em breve síntese, por quê, né? Porque esses temas eles vão se repetir ao longo de todo o curso, de forma mais aprofundada, em questões mais práticas. Então, aqui na verdade, eu estou dando, vamos dizer assim, na questão que envolve a legislação nacional, um aspecto, de certa maneira, breve, sintético, porque efetivamente eu sei que esses temas vão ser aprofundados de forma específica em outras circunstâncias, como, por exemplo, mulheres, como, por exemplo, indígenas e quilombolas, né? Como, na verdade, questão que envolve os deficientes, por exemplo. Nós vamos abordar também aqui a questão que diz respeito à normativa internacional. Nesse caso, né, nós vamos trabalhar os sistemas internacionais de proteção a direitos humanos. Vamos trabalhar com a normativa global e vamos trabalhar com a normativa regional. Né? Essa questão ela é interessante porque, a partir de 1948, nós vamos ter um conjunto de normas, tanto global quanto regional, que vai efetivamente buscar promoção e efetividade da pessoa humana. E isso é relevante, e isso, na verdade, nos trouxe um novo paradigma. Né? O paradigma, na verdade, né, da humanidade. O paradigma, na verdade, efetivamente, da valorização da dignidade da pessoa humana. Essa discussão ela gerou, portanto, tanto normativas, tanto legislação internacional, como decisões internacionais. Questões que, na verdade, foram elevadas ao cenário internacional com o objetivo de verificar a responsabilidade dos Estados em relação à violação de tratados internacionais e, nesse caso, de forma direta, a violação da dignidade e dos direitos da pessoa humana, expressos nesses tratados e reconhecidos como direitos na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Quando a gente fala, na verdade, que na Constituição a gente fala nós, o povo, eu acho que na Declaração a gente diz nós, seres humanos. Nos reconhecemos como seres, na verdade, que têm direitos fundamentais e humanos, e essa referência a esses direitos se dá de forma protetiva e de forma, na verdade, de promoção através dos mecanismos de proteção e de efetividades. Né? Vamos destacar aqui, já de início, um ponto relevante nessa questão que envolve o direito do direito interno, que a gente chama de doméstico, e o direito internacional. De cara aqui, eu acho que é importante a gente trazer à discussão o que a Constituição, na verdade, chama de cláusula de abertura. Né? Cláusula de abertura, que é o parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição da República, que efetivamente trouxe para nós a perspectiva de trabalharmos também com tratados internacionais de direitos humanos e, portanto, efetuarmos, nesse caso, né, com força de norma, com força, na verdade, de efetividades, tratados tanto do sistema global quanto do sistema regional. A cláusula de abertura ela é bem simples. Né? Ela, aliás, é uma cláusula que se repete desde a Constituição de 1891. Ela estava presente na Constituição de 1891, que é a Constituição da República, ela está presente na Constituição de 1934, que é a Constituição da Segunda República, ela está presente na Constituição de 37, que é a Constituição do Estado Novo, ela está presente na Constituição de 1946, né? Ela vai estar presente na Constituição de 1967, né? Que é a Constituição de 67, é a Constituição do Governo Civil Militar, ela está presente na emenda à Constituição de 67, que é a emenda de 1969. E ela está presente na Constituição de 88. Só que, na Constituição de 88,
foi incluído os tratados internacionais, abrindo o sistema, tornando essa Constituição sensível, portanto, também aos direitos estabelecidos em tratados internacionais, o que, na verdade, vai trazer, por exemplo, a fala do professor Valério Mazzuoli, dizendo que a Constituição, na verdade, fala também dos direitos, dos tratados inscritos, ou, na verdade, dos direitos inscritos em tratados internacionais. Bom, antes de terminar esse bloco, eu gostaria aqui de ressaltar para vocês que essa questão que diz respeito à cláusula de abertura, e que está prevista nas Constituições desde 1891, é algo que ocorreu no Bill of Rights, na Constituição americana. Na verdade, a Constituição americana, a 9ª emenda da Constituição americana, o Bill of Rights, já trazia essa questão da cláusula de abertura ao sistema. Sempre foi uma preocupação, na verdade, de não exaurir direitos, de não, na verdade, no que diz respeito a direitos humanos, de não exaurir direitos, não estabelecer um catálogo fechado, um bloco fechado de direitos. Portanto, nós vamos ver que essa questão da cláusula de abertura ela é relevantíssima. É um tema que merece ser estudado com mais calma e que merece, na verdade, um estudo até mais aprofundado, até dos juristas. É a possibilidade, na verdade, de nós, além dos tratados internacionais, trazermos também para dentro da Constituição, para a análise constitucional, também direitos fundamentais implícitos, direitos que vão decorrer, nesse caso, da interpretação do texto da Constituição. Então, a cláusula de abertura ela nos dá, portanto, a seguinte visão: direitos fundamentais expressos, contidos no texto, direitos fundamentais implícitos e os tratados, que o professor Mazzuoli chama de direitos inscritos em tratados, né? Bom, é relevante isso porque a abertura, na verdade, da Constituição traz em grau de fundamentalidade, ou seja, direitos com características próprias, direitos, na verdade, né, com características próprias, para dentro da Constituição, independente de estarmos ali, de estarem expressos no texto. Não se exaurem só no que se tem no texto. Se ampliam, na verdade. O sistema é aberto à interpretação. Exemplo, água potável. Água potável não tem nada expresso na Constituição a respeito. E, efetivamente, a água potável está vinculada à vida, está vinculado à saúde. É parte, na verdade, do ciclo do meio ambiente. É lógico que é necessário que a água potável seja também um direito fundamental, não é? Outra questão que é importante, por exemplo, um outro exemplo, no texto da nossa Constituição, né, a questão da moradia, por exemplo. Ela foi inserida no texto da Constituição pela uma emenda constitucional, mas a moradia sempre esteve presente no texto da Constituição. Ela foi inserida, mas sempre esteve presente no texto da Constituição. Eu acho isso uma beleza, assim, porque, na verdade, ela nos traz a possibilidade da gente reconhecer direitos dentro dos sistemas e dentro da sistemática da Constituição, dentro dos princípios e dos regimes nela estabelecidos. Né? É de uma beleza, assim, relevante a Constituição. A moradia, ela sempre esteve presente, não podemos pensar algo diferente. Como também, por exemplo, a alimentação, que inclusive está inserida no artigo 6º. Pensar que a alimentação ela não é um direito fundamental, porque não está no texto, é algo, na verdade, que, vamos dizer assim, os pais fundadores, no caso da Constituição dos Estados Unidos e, portanto, do Bill of Rights, pensaram de forma corretíssima, né? Pensar isso é, na verdade, restringir direitos da pessoa humana, com o argumento, na verdade, de não estarem previstos em texto constitucional. Bom, gente, eu só queria dar essa notícia para vocês em relação a isso, né? Eu procuro, da forma mais simples possível, tentar falar com vocês. Às vezes, eu procuro as palavras mais, vamos dizer assim, mais acessíveis, né, para se tornar menos um juridiquês, né, mas mais, na verdade, um bate-papo, né, e, portanto,
né? Expor, a gente encerra essa introdução ao tema e no próximo bloco nós vamos aí para o primeiro tema, que é o direito das mulheres. Obrigado, até a próxima.